Então eu resolvi fazer um vídeo explicando o que é biofeedback. Muitas pessoas sabem que eu moro nos Estados Unidos e eu estou me formando aqui com PhD em Psicologia Clínica da Saúde e eu trabalho com biofeedback, é basicamente o que eu faço todos os dias. Então eu resolvi ver se eu consigo fazer um vídeo em português. Falar sobre meu trabalho em português não é algo que eu faço muito, então tem muitos termos técnicos que eu ainda falo em inglês, então por favor tenha paciência. Tô me adaptando ainda a essa ideia de falar em português sobre o meu trabalho. Então, o biofeedback é uma área que recentemente, ano passado, foi aceita pela American Psychological Association, que é a Sociedade Americana de Psicologia, como uma modalidade de psicologia. Está olhando basicamente a palavra biofeedback, a base dela vem sobre você fazer um feedback da sua biologia através do computador. Então a pessoa é conectada ao computador, a gente coloca um cinto em volta da cintura, que vai medir a respiração, a gente mede o batimento cardíaco, a gente mede a quantidade de suor nas mãos, a gente mede também a temperatura. Porque se vocês percebem, muitas vezes quando a ansiedade está alta, quando o estresse está alto, a temperatura das mãos fica um pouco fria e às vezes tem gente que sua bastante nas mãos quando está estressado, ansioso. Isso tem a ver com o sistema simpático e o parasimpático. O sistema simpático e parasimpático são o sistema da parte autonômica do corpo, que tem uma ligação direta com a parte do cérebro que lida com as emoções, a parte do cérebro que lida com perigo, com momentos que a pessoa precisa estar pronta para sobreviver, basicamente, né? Então, o sistema simpático, quando a gente está naquele estado, a gente chama aqui de fight or flight, eu não sei qual é a tradução em português, é como ou você corre ou você briga, né? O sistema do fight or flight, ele vai fazer uma série de mudanças no seu corpo por causa dessa situação de perigo. Uma das coisas que o corpo faz é lidado pela mente, né? Controlado pela mente, vai mudar o seu batimento cardíaco, vai acelerar o batimento cardíaco, acelera a respiração, contrai as veias das extremidades do corpo e traz mais do sangue para o centro do corpo, né? Então isso faz com que a temperatura das mãos fique mais fria. Então, quando a gente está tentando sobreviver, é uma coisa muito boa que o cérebro faça essas mudanças todas, porque o nosso corpo vai basicamente conseguir sobreviver, vai dar força suficiente para a gente correr, vai mandar a energia do corpo para lugares diferentes. Então, outra coisa que o corpo faz também, por exemplo, é fechar e parar o processo digestivo. Então, todo o processo digestivo que começa na boca, então muitas vezes a gente sente a boca mais ressecada, não tem muita saliva, né? Dificuldade às vezes para engolir, para o sistema digestivo, e muitas vezes a pessoa começa a ficar com gases ou problema de constipação ou diarreia, né? Então isso tudo acontece por conta do corpo estar tentando fazer com que a gente sobreviva a algo que é muito perigoso no momento. O problema é que o nosso cérebro não faz uma boa distinção entre realidade e entre imaginação ou uma memória. Por exemplo, se vocês agora estão assistindo esse vídeo, é uma coisa que o seu cérebro está traduzindo isso como uma coisa normal. Isso aí é real, está acontecendo, então eu estou sentindo qualquer sentimento ou emoção que eu estou sentindo no momento, é porque eu estou vivendo isso, e o cérebro está traduzindo isso, certo? Mas se você pensar que quando você vai a um cinema ou você está assistindo um filme que é um thriller, um filme de terror, por exemplo, quantas vezes vocês já perceberam que você às vezes esquece que você está assistindo um filme, você
como que segura aquela respiração, começa a sentir o coração acelerando um pouco. Isso tem a ver porque o cérebro não consegue diferenciar entre a realidade e a ficção do filme, né? Você só está reconhecendo os sentimentos que você está tendo naquele momento. E isso acontece também quando você está ansioso, ou estressado, ou estressada, e pensando em coisas que vão acontecer no futuro, ou deprimido com alguma coisa que aconteceu no passado, ou até mesmo pessoas que têm a síndrome pós-traumática, né? Então, todas aquelas memórias, aquelas lembranças vêm à tona e você começa a sentir aquela reação no seu corpo. E o cérebro não sabe que você realmente não está precisando sobreviver literalmente, né? Mas o corpo está fazendo aquilo tudo para você. Então, o que o biofeedback faz? Há anos atrás, a gente conseguiu descobrir que se você modificar o ritmo da sua respiração, você começa a conseguir alterar o batimento cardíaco. Então vamos dizer que você está agora vendo esse vídeo, normalmente o coração vai estar batendo em volta de 12 ou 17 vezes por minuto, né? Durante um minuto vai bater entre 12 e 17 vezes. Quando você faz o Heart Rate Variability, que é o tipo de biofeedback que eu faço, tá olhando para a variação do seu batimento cardíaco. Então eu preciso saber qual é o valor do batimento cardíaco mais baixo, né? Você vê EKG, eu esqueci o nome em português, mas você vê como você faz aquela medida do coração, o coração sobe e desce, né? Então a gente quer saber qual que é o valor do batimento cardíaco mais baixo comparado com o batimento cardíaco mais alto. Quanto mais distância, quanto mais o número for distante um do outro, significa que o seu coração tem mais flexibilidade para lidar com o estresse. Se você tem esses dois números muito perto, quando você está como a gente fala do resting state, quando você está só descansando, não está fazendo nenhum esforço, se esses dois números são muito perto, o que eu vejo com isso é que o seu coração não tem uma flexibilidade boa para lidar com o problema e fazer com que você lide com o problema e depois volte a ficar em equilíbrio, basicamente, né? Então, quando a gente muda o ritmo da respiração, vamos dizer, em vez de 17 vezes por minuto, você começa a respirar 6 vezes em um minuto, lentamente, a gente vê que o batimento cardíaco começa a diminuir também. E começa a fazer com que esses dois pontos, do ponto mais baixo com o ponto mais alto, comecem a ficar mais distantes um do outro. Por que isso é importante? É importante porque quando a gente está passando por um momento de estresse, alguma coisa acontece, o cérebro não faz muita diferenciação entre como eu falei, você está precisando realmente ficar forte, fisicamente forte para fugir, ou não. Então o cérebro começa automaticamente a decodificar e a fazer uma programação onde várias situações onde de repente você se sentiu ansioso no passado, você se sentiu estressada no passado, sentiu medo no passado, se você encontra alguma situação que é paralela àquilo, o que acontece é que o cérebro vai fazer com que o corpo reaja daquela forma. Vai começar a botar cortisol, adrenalina no corpo e você simplesmente começa a entrar naquele estado, talvez até num estado de pânico. Então, a forma que a gente sabe de diminuir isso e controlar isso é fazendo com que você respire devagar. Respirando devagar, o seu batimento cardíaco diminui. O batimento cardíaco diminuindo, é muito mais fácil de você conseguir controlar o sistema simpático e tirar esse sistema do fight or flight, tá bom? Num outro vídeo eu tento explicar algumas coisas mais simples, mas overall, olhando por a situação toda, é isso que o biofeedback é. E se eu puder, eu faço outros vídeos explicando mais, ok?